Bom dia. Hoje iremos falar sobre um problema que atinge milhões de mulheres, que é a endometriose. Bom, em primeiro lugar, vamos definir o que é endometriose. A endometriose é uma doença que acomete mulheres até os 35, até 45 anos de idade principalmente, podendo ocorrer desde a primeira menstruação, caracterizada pelo crescimento de tecido endometrial fora do útero. É isso que causa endometriose. Nós vamos entrar em detalhes. Só para vocês terem uma noção, a endometriose afeta cerca de 6 milhões de brasileiras, de acordo com a Associação Brasileira de Endometriose, sendo entre 10% e 15% das mulheres em idade reprodutiva. E destas 10% a 15%, 30% têm chance de ficarem, infelizmente, estéreis. Quais são os seus principais sintomas? Primeiro, a dor pélvica crônica, que é chamada dismenorreia, que ela dá muito durante a menstruação, é uma dor pélvica muito forte, chamada dismenorreia. A infertilidade. Terceiro, dentre os principais aqui, tá? Dor durante a relação sexual. Algumas mulheres, elas não conseguem ter relação sexual de jeito com muita dor. Agora, nós temos outros sintomas também, que são sintomas menos comuns. Dor ao urinar, ao evacuar, dor pré-menstrual, fadiga crônica, sangramento menstrual irregular, intenso, certo? Dor lombar, disúria, que é urgência a urinar, dor a urinar, frequência a urinar, tá bom? Sangramento retal, acontece isso aí, certo? E a pessoa tem sangramento retal. Um fato interessante que eu destaco aqui é que 25% dessas mulheres não apresentam sintomas, 25% dessas mulheres. Agora, qual é a causa da endometriose? Certo? Para a maioria dos médicos, eles ainda não sabem e a endometriose ainda não é totalmente conhecida. O que se sabe é que, em alguns casos, existe um pequeno desvio do sangue, certo? No sentido oposto, de dentro do útero, caindo para as trompas, né? Porque você tem o útero, tem as trompas, tem os ovários, então se sai esse sangue de dentro do útero, ele reflui em sentido contrário, em sentido oposto, certo? Passa pelas trompas e cai para dentro da cavidade peritoneal, ocasionando assim uma reação tipo, eu costumo dizer, tipo uma reação inflamatória local, imunológica, levando a inflamações, cistos endometrióticos e aderências entre os órgãos dentro do abdômen acometidos. Outro fator importante aqui é que pode existir histórico familiar nisso tudo aí na endometriose. E coloco os fatores de risco. Predisposição genética familiar é muito importante. Os filhos ou irmãos de mulheres com endometriose têm maior risco de desenvolver a doença. Baixos níveis de progesterona com fluxo menstrual intenso. Gente, a endometriose geralmente é falta de progesterona com fluxo menstrual intenso. Então a mulher tem sangramento menstrual intenso exatamente por excesso de estrogênio e por falta de progesterona. É muito comum na mulher. E o consumo, eu coloco também aqui, consumo de álcool e café prejudica bastante. Agora, como é classificada a endometriose e quais são os lugares mais comuns acometidos por ela? Os locais mais comuns acometidos pela endometriose são os ovários, o peritônio pélvico, as trompas e as áreas entre o útero, vagina e reto, que nós já comentamos, que é chamado esse septo reto vaginal ou fundo do saco de Douglas, tá? E os menos comuns, os lugares menos comuns acometidos são o intestino, a bexiga, a vagina, o diafragma e a parede abdominal. E o diagnóstico de endometriose? Como é que é feito o diagnóstico de endometriose? Existem vários meios de se fazer endometriose. Então eu coloquei 6. Aqui tem 3. Então é a clínica, o exame físico e o toque vaginal. Certo? E em seguida vamos falar dos demais. Então a clínica e o exame físico, para mim, são os mais importantes. A clínica da paciente e o exame físico da paciente. É fundamental e pode indicar a presença da doença. Em seguida, o médico pode fazer o que eu falei, o toque vaginal, em busca de algum espessamento, ou dor local, a palpação, ou mesmo nódulos. Depois a gente coloca aí como complemento os outros 3 exames importantes também, que são muito importantes, que são feitos e devem ser feitos,
que são a videolaparoscopia, a ultrassonografia e a ressonância magnética, que você pode complementar. Quais são os melhores tratamentos que temos hoje para a endometriose? Nós vamos aqui dividir os tratamentos em dois tipos de tratamento. Primeiro, o tratamento clássico, convencional, da medicina convencional. Então, nós temos duas maneiras. Aqui eu estou colocando duas maneiras de vocês tratarem, certo? O tratamento clássico, convencional, e um tratamento feito pela medicina mais não tanto convencional, que é a medicina ortomolecular e a medicina integrativa. Primeiro, vamos falar do tratamento convencional. É muito importante e muita gente faz. Então, o tratamento é extremamente variável, minha gente, dependendo de várias nuances. Quais são essas nuances? Pode variar conforme a vontade de engravidar da paciente, da área afetada, da intensidade dos sintomas, da tolerância a medicamentos que os pacientes têm e da idade também da paciente. Tudo isso é importante. Então, ele pode ser clínico, eminentemente clínico, medicamentoso, não é? Ou cirúrgico, geralmente realizado por videolaparoscopia. Na verdade, o que eu costumo dizer aqui, para complementar tudo isso aí, o tratamento deve ser individualizado e discutido cuidadosamente com cada paciente. Para algumas mulheres, pode ser vantajoso iniciar pelo tratamento medicamentoso, certo? Porém, em alguns casos, o procedimento cirúrgico é obrigatório, dependendo da clínica do paciente, certo? Às vezes é muita dor, muita aderência, muito problema, entendeu? O objetivo do tratamento cirúrgico aqui é a redução máxima das lesões, sendo por vezes necessário tirar o segmento intestinal, que é muita aderência entre os intestinos acometido, e em algumas mulheres que já tenham filhos, a retirada do útero também com os ovários e trompas. Os tratamentos possíveis mais conservadores são voltados para os casos menos graves, com a administração de uma combinação de contraceptivos hormonais orais conjugados, estrogênio e progesterona, ou progestínicos e anti-inflamatórios não hormonais no período pré-menstrual, além da orientação de determinados exercícios físicos. Os casos moderados e graves geralmente necessitam de cirurgia através geralmente de cirurgia videolaparoscópica ou mesmo laparotomia exploradora, só naqueles casos muito resistentes para a remoção de lesões endometriais graves. Tá? A excisão total de todas as lesões visíveis e palpáveis da doença pode trazer melhoras significativas da dor pélvica e da fertilidade na maior parte dos casos. Mas são casos muito raros, esses casos feitos com cirurgia através de laparotomia. A maior parte dos casos hoje é feito com laparoscopia. Agora, o tratamento da endometriose, na nossa visão mais ortomolecular e integrativa, ela consta das seguintes recomendações e de alguns suplementos. Em primeiro lugar, conforme eu falei, ela praticamente, na nossa maneira de ver, isso parece uma doença até imunológica, devido à presença do sangue dentro da cavidade abdominal, causando uma reação imunológica, tá lesando todos os tecidos ali de dentro, com aquelas reações inflamatórias, com presença de uma série de problemas, e principalmente daquelas aderências que causam todos os sintomas, que são as dores, principalmente nas mulheres, né? E dores difíceis de serem tratadas. Então a gente usa altas doses de vitamina D3, certo? Sempre dosando antes a 25-hidroxid no sangue, o cálcio sanguíneo, o cálcio urinário e o PTH, que é o paratormônio. Nós aconselhamos também, durante o uso da vitamina D3, você evitar o consumo de alimentos ricos em cálcio, tipo laticínios e derivados de leite e outros, certo? Nós iniciamos geralmente com 25 mil unidades de vitamina D, a vitamina D3 é o colecalciferol, junto a 120 microgramas de vitamina K2, que a K2 tira o osso, o cálcio, das partes moles e do osso e joga do sangue joga no osso, o que evita essa nefrocalcinose muitas vezes, e orientamos a continuidade do tratamento. Você vai aumentar ou vai diminuir, dependendo e de acordo com os exames de sangue que você vai e deve fazer, sempre complementar a todo esse tratamento.
Então, vitamina D3 com vitamina K2, você tem que dosar sempre e ir pelos exames de sangue. Outra coisa que a gente usa é a low dose naltrexone, que são doses baixas de naltrexone. Pode ir de 3 miligramas a 4,5 miligramas. Geralmente a gente usa aí, tem um segredinho isso aí, a gente usa entre as 22 e 23 horas da noite. E nós iniciamos geralmente com 1 miligrama na primeira semana, na segunda semana a gente passa para 2 miligramas, na terceira semana para 3 miligramas, da quarta semana em diante a gente passa a usar 4,5 miligramas nas semanas seguintes, tá bom? O tratamento padrão ouro, eu costumo dizer como padrão ouro, aqui não sei se eu deveria falar nesse termo, mas padrão para nós aqui ultimamente tem resolvido casos maravilhosos de endometriose, é a ozonioterapia, com resultados muito impressionantes já na primeira aplicação. Gostaria de dizer que isso são estudos feitos pela BOS, certo? Principalmente pela doutora Maria Emília Gadelha Serra, que foi presidente da BOS durante muito tempo. Tá? Então são estudos feitos principalmente pelo pessoal da BOS. E para nós é o tratamento padrão, certo? De hoje em dia no tratamento da endometriose, porque os remédios usados no tratamento padrão que tem hoje a medicina convencional causam muitos sintomas colaterais, infelizmente. Outra coisa que a gente usa também, porque endometriose é falta de progesterona. Então nós usamos a progesterona bioidêntica numa dosagem que pode variar, uma dosagem alta, muito alta, certo? Que pode variar de 100 até 300 miligramas de progesterona bioidêntica, dependendo de cada paciente. Gostaria de dizer que essa progesterona bioidêntica aqui não é progesterona, esses progestínicos que normalmente se usa, que dá uma série de reações colaterais, inclusive até câncer, tá bom? A progesterona bioidêntica é o que o seu corpo produz, a própria progesterona que o seu ovário, certo? Que as suas adrenais também produzem e que você pode usar sem problema nenhum, sem reações colaterais, numa dose alta que varia de 100 a 300 miligramas, dependendo de cada paciente. Existe maneira de você saber se ela pode usar 100, 200, 300, no máximo até 300 miligramas. E a taxa de resultados positivos são extremamente benéficas, por isso que nós recomendamos isso aí. Então esse é o tratamento sob a nossa visão ortomolecular, sobre a medicina integrativa que a gente faz, tá bom? Por hoje é só, gostaria de mandar um grande abraço a todos vocês e lembre-se de nos seguir e compartilhar nossos vídeos, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.